Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Voltando aqui um pouco na aula anterior, foi a aula exatamente sobre como encontrar um tema de pesquisa, nós falamos um pouco sobre o problema de pesquisa e falamos sobre o marco teórico, né? Eu vou só frisar alguns conceitos que foram discutidos na última aula e dar continuidade aqui, né? Então, na última aula nós vimos como que se faz para encontrar um tema, né? De como que a gente parte de um assunto que está bastante amplo até um assunto mais delimitado. E, obviamente, para isso eu tenho que problematizar, eu já tenho que ter em mente qual seria o meu marco teórico de pesquisa. Então, eu falei um pouco sobre o marco teórico de pesquisa, eu até vou voltar um pouco nesse marco teórico nessa aula, para firmar isso aqui melhor, né? Qual que é a importância do marco teórico de pesquisa, e dei alguns exemplos de marco teórico em civil e processo civil, né? E, como eu falei na última aula, eu falaria de marcos teóricos em direito público, ou direito constitucional, né? Direito administrativo, não sei se vocês trabalham isso aqui, mas, de qualquer modo, o que poderia ser utilizado, por exemplo, no direito constitucional, né? Hoje em dia existem teorias que são muito discutidas em direito constitucional. Existem pelo menos 5 grandes autores hoje em dia que discutem especificamente o direito constitucional e que são teorias extremamente contemporâneas e teorias importantes, né? Um deles, obviamente, seria o Ronald Dworkin, né? O Ronald Dworkin tem um trabalho, como eu disse para vocês, um trabalho minucioso, extremamente profundo, né? A obra dele é uma obra gigante, né? São vários livros que ele vai discutir exatamente a questão da decisão judicial, do direito constitucional, exatamente no aspecto da hermenêutica constitucional. Então, obviamente, aquele aluno que vai trabalhar hermenêutica, interpretação constitucional, eu indicaria a teoria do Ronald Dworkin como marco teórico, né? É claro que outra coisa que é importante deixar claro, né, gente? O marco teórico não é o autor, né? Então, não posso dizer que o meu marco teórico é Ronald Dworkin. Não, o meu marco teórico é a teoria do direito como integridade de Ronald Dworkin. O meu marco teórico é o princípio da igualdade na leitura de Ronald Dworkin. O meu marco teórico é o princípio da liberdade na leitura de Ronald Dworkin, e assim por diante. O meu marco teórico é a crítica que o Ronald Dworkin faz ao positivismo jurídico. Então, eu tenho que especificar, o marco teórico nunca é o autor, né? Então, Ronald Dworkin é um autor contemporâneo extremamente, vamos dizer assim, frutífero, né, para trabalhar discussões constitucionais e, mais especificamente, de hermenêutica constitucional, né? Outro autor no direito constitucional muito utilizado, inclusive o Supremo Tribunal Federal sempre cita esse autor, que é um alemão chamado Robert Alexy, né? Ele tem 2 grandes livros, é óbvio que ele tem muito mais livros, mas ele tem 2 grandes obras que são recorrentemente citadas por doutrinadores de direito constitucional e pela jurisprudência do nosso Supremo. Um livro dele clássico chamado Teoria dos Direitos Fundamentais, que tem uma tradução recente, aliás, não muito recente, né, do filho do José Afonso da Silva, Afonso Virgílio da Silva, Virgílio Afonso da Silva, que é o livro Teoria dos Direitos Fundamentais. E tem um outro livro, traduzido pela editora Landi, que é o livro chamado Teoria da Argumentação, que também é muito utilizado, é um livro um pouco mais difícil de leitura, mas também é muito utilizado para trabalhar a interpretação constitucional, aquela discussão vamos dizer assim, da obrigação que os juízes têm de fundamentar a decisão, né? Aliás, esse livro, Teoria da Argumentação, do Alex, já começa com essa discussão, né? Um outro livro muito trabalhado no direito brasileiro, inclusive, né, e pela Escola Mineira de Direito Constitucional também, é o livro Direito e Democracia, do Jürgen Habermas. É um livro que tem tradução no Brasil, em 2 volumes, e ele discute inúmeros conceitos, né? Conceito de linguagem, de interpretação, conceito de validade, a relação do direito público com o direito privado, a relação do direito com a moral, ou seja, são vários pontos dentro da teoria do Habermas que poderiam ser utilizadas como marcos teóricos de pesquisa, né? Então, Habermas também tem
inúmeros olhares do Habermas poderiam ser utilizados como marco teórico. Um outro autor que também tem sido muito discutido no Brasil, mas a discussão dele é um pouco, vamos dizer assim, menor, né? Seria o Niklas Luhmann, que é um sociólogo, que também discute a questão da validade do direito, da legitimidade do direito. É um autor que caberia muito para isso. Não é um autor muito bom para trabalhar a interpretação constitucional, mas para trabalhar o sistema jurídico, o Luhmann seria um autor bem interessante. Outros autores existem também, mas são menos utilizados, né? Tem uma chamada teoria comunitarista no direito norte-americano, que é muito trabalhado no direito constitucional brasileiro, né? Que é o Michael Walzer, o Charles Taylor, né? O Alasdair MacIntyre. Esses autores também têm uma visão um pouco mais comunitarista do direito, que é um pouco diferente da visão do Habermas, da visão do Dworkin. Também são autores que poderiam ser trabalhados em direito constitucional ou em direito público, né? O comunitarismo, por exemplo, é muito bom para trabalhar no direito administrativo, no direito tributário, né? São autores extremamente importantes para isso, quem quer trabalhar com o direito tributário. Obviamente, quem quer criticar o direito tributário, a teoria do Jürgen Habermas é uma teoria excelente para fazer críticas ao direito tributário, por exemplo, ao direito administrativo. É muito criticado, aliás, é muito defendido no direito administrativo, né, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. E o Habermas tem uma teoria onde ele vai falar que a relação entre público e privado nunca é uma relação de supremacia, é uma relação de complementação, né, uma relação de co-originalidade, uma relação de equiprimordialidade. Então, se essa relação, na realidade, é uma relação de codependência, de complementação, não há que se falar numa supremacia do interesse público sobre o privado. É uma crítica muito importante que pode ser feita ao princípio, que eu não entendo como princípio, inclusive, da supremacia do interesse público sobre o privado. Tem até uma dissertação de mestrado, se eu não me engano, da professora Maria Tereza Fonseca Dias, chamada Direito Administrativo Pós-Moderno, que inclusive pode ser utilizado como exemplo dessa crítica, se alguém for trabalhar isso, obviamente. Aliás, tem muitas decisões do Supremo em que o Supremo leva em consideração, para fazer a sua chamada ponderação de valores ou ponderação de interesses, a supremacia do interesse público sobre o privado. Então, é uma postura, uma técnica, ou uma metodologia de interpretação extremamente crítica em um Estado que se diz democrático de direito, né? Então, aqui são alguns toques, na realidade, de marcos teóricos no campo do direito constitucional e do direito público, né? Bom, qual que é a correlação entre hipótese, problema e marco teórico? Aqui para já fazer uma distinção, né? O que é um problema, o que é um marco teórico e o que é uma hipótese? Bom, primeiro, o que é um problema? Problema é sempre uma indagação, uma pergunta. Formular um problema consiste em dizer de maneira explícita, clara, compreensível e operacional qual a dificuldade com a qual nos defrontamos e que pretendemos resolver, limitando o seu campo e apresentando as suas características. Quais são as características de um problema? 1. Enunciar uma questão cujo melhor modo de solução seja a pesquisa. Aqui é um ponto extremamente importante. O que movimenta a pesquisa, né, o que impulsiona a pesquisa, é um problema que necessariamente cobra uma pesquisa científica. Eu não posso ter um problema que é de fácil solução. Por exemplo, eu apresento um problema, mas a mera leitura de uma doutrina ou a mera leitura de uma jurisprudência já me dá uma resposta e essa resposta me satisfaz. Ou seja, então o problema ele surge o quê? Obviamente, eu posso ter uma resposta na doutrina, mas essa resposta ela é insatisfatória. Aqui já tem um problema. Eu acredito, por exemplo, a partir de um determinado marco teórico, que a resposta que a doutrina me deu é uma resposta insatisfatória. Então é que eu já começo a ter um problema de pesquisa. Ela pode não ser insatisfatória, mas ela pode ser, por exemplo, uma resposta inadequada. Por exemplo, né, essa discussão que eu acabei de fazer com vocês em relação ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, que é muito defendido no direito administrativo.
Eu diria que essa resposta que o direito administrativo me dá, ela é inadequada a quê? Ela é inadequada a uma democracia, tal como a esta que está instaurada a partir de 1988. Ou seja, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, ele não consegue sobreviver a toda aquela carga principiológica que existe dentro da nossa Constituição. Nós temos um artigo 5º, né, que ele inclusive reforça o aspecto privado, né, que são os nossos direitos individuais, as nossas garantias fundamentais, estão todas ali dentro do artigo 5º. Então isso aí já daria margem para uma crítica a uma supremacia do interesse público sobre o privado. Né? Então é uma resposta, mas é uma resposta inadequada ao que eu chamaria de um paradigma procedimental de Estado democrático de direito. Claro, se você for trabalhar a supremacia do interesse público sobre o privado numa perspectiva talvez comunitarista, aí sim daria certo. Mas se eu trabalhar a supremacia do interesse público sobre o privado numa perspectiva liberal ou numa perspectiva procedimental, ele não sobreviveria. Então, aí que está. A escolha do marco teórico vai exatamente guiar, né, a construção do meu problema, inclusive a necessidade de uma pesquisa. Então, para ser problema, essa resposta não pode ser encontrada facilmente. Né? A solução não pode ser fácil. Eu tenho que ter pesquisa. Apresentar uma questão que possa ser resolvida por meio de processos científicos. Né? Ou seja, essa questão necessariamente ela cobra um processo científico. Vamos falar de todos os processos científicos daqui a pouco, mas o principal processo científico, né? Levantamento bibliográfico, registro desses dados, leitura, né? Comparação dos dados, ou seja, necessariamente envolve isso. Então não é só uma mera consulta a materiais didáticos, ou a doutrinas, ou jurisprudências que vai ter essa resposta. Eu tenho que realmente dedicar um tempo maior para a solução desse problema. O problema tem que ser factível, tanto com relação à competência do pesquisador, quanto à disponibilidade de recursos. Bom, aqui tem uma coisa que pode gerar uma discussão, né? Factível quer dizer o quê? Eu tenho que propor um problema que realmente eu tenho condições de trabalhar. Então a factibilidade disso aqui é isso, né? É a viabilidade, ou seja, eu tenho algumas coisas que eu tenho que pensar. Qual o tempo que eu posso dispor para realizar essa pesquisa? A pesquisa que eu estou propondo, ela não é extremamente arriscada, não é uma pesquisa extremamente que vai me cobrar uma dedicação muito maior do que aquela que eu tenho possibilidade. Então eu tenho que olhar isso tudo, né? A questão do tempo que eu tenho para isso. Às vezes eu não tenho tanto tempo, eu posso propor uma pesquisa um pouco mais simples, mas mesmo assim uma pesquisa interessante. Então a questão da pesquisa, a questão do conhecimento daquilo que você está propondo, né? A disponibilidade dos recursos, ou seja, às vezes você está propondo uma pesquisa que, infelizmente, nem todos os livros que você está propondo você consegue encontrar. As bibliotecas não têm esse livro, você não acha para comprar, então isso dificulta também. Então são coisas mais de aspecto mais prático, né, mas que devem ser levadas em consideração na hora da construção de um problema, para que eu não construa um problema tão complicado de solução. O que é uma hipótese? As pessoas confundem-se um pouco, né? Então o problema é sempre a pergunta. O problema é sempre a minha indagação, né? A hipótese, ela é a solução, ela é a resposta. Então o problema é a pergunta, a hipótese é a resposta. Então a hipótese é a oferta de uma solução possível ao problema formulado em relação ao objeto de pesquisa. É uma expressão discursiva suscetível de ser declarada verdadeira ou falsa. Hipótese é uma resposta e não uma pergunta. Por que eu coloquei isso aqui? Porque as pessoas confundem muito. Não sei por quê, né? A hipótese, veja bem que no segundo ponto eu coloquei, ela é suscetível de ser declarada verdadeira ou falsa. Por isso que é uma hipótese. Se eu já tivesse em mente que a minha hipótese ela é verdadeira, não faria sentido algum, ou falsa, obviamente, não faria sentido algum a pesquisa. Eu faço a pesquisa exatamente para comprovar ou refutar a minha hipótese. Né? O problema é que hoje em dia, no direito, grande parte das pesquisas, elas já são feitas no sentido de comprovação de uma hipótese.
né, o que nós estamos tentando aprender hoje em dia é que, sim, é possível que a sua hipótese seja refutada. E isso não tem nenhum problema para a sua pesquisa. Eu posso chegar no final da minha pesquisa e chegar à conclusão de que aquela hipótese que eu levantei era completamente descabida, né, vamos dizer assim. Então, a hipótese, gente, é uma resposta provisória ao seu problema. Então, agora eu tenho problema, hipótese. E de que modo que problema e hipótese se relacionam com o marco teórico? Ou de que modo o marco teórico entra nesses dois conceitos, né? O marco teórico, obviamente, ele vai estar na base da construção do problema. Eu já tenho que levar em consideração algum marco teórico para chegar a um problema. E, obviamente, a minha hipótese será dada também a partir desse marco teórico. Então, o marco teórico ele envolve tanto o problema como a hipótese. E é exatamente dessa junção do problema, do marco teórico com a hipótese, que seria o meu tema de pesquisa. Então, o meu tema de pesquisa é algo muito mais amplo do que só falar o controle de constitucionalidade, né? Então, eu vou tentar deixar claro daqui a pouco o que seria um tema de pesquisa a partir daquele exemplo que eu dei. Então, a hipótese seria sempre um enunciado de uma solução possível. Características da hipótese devem ser plausíveis. Uma hipótese deve ser possível de ser aceita, né? Eu não posso dar uma hipótese completamente absurda, vamos dizer assim, né? Elas devem ser específicas, e aí é importante depois, nós vamos ter uma aula mais prática, onde eu vou mostrar de que modo essa hipótese seria realmente mais específica, vamos dizer assim, ou seja, os conceitos que eu utilizo na minha hipótese não podem ter caráter geral, né? É importante que eu especifique o que eu estou afirmando, por isso ela tem que ter uma clareza conceitual. Elas são fundamentadas em um marco teórico, tem uma linguagem parcimoniosa, ou seja, ninguém precisa de fazer uma hipótese do tamanho de uma lauda, né? A hipótese normalmente há uma economia na linguagem aí que não cobra nada maior que meia lauda, né, para entender o que seria uma hipótese de pesquisa, né? Refere-se a conceitos e valores que podem ser verificados, ou seja, eu não posso a questão lá exatamente do caráter geral da hipótese, né? Os conceitos que eu utilizo, os valores que são utilizados na hipótese, eles têm que ser passíveis de verificação. Por exemplo, se eu digo que alguma legislação ela é inconstitucional porque ela é de algum modo ilegítima, eu tenho que conceituar o que eu entendo por legitimidade. E aí sim eu estou dando clareza conceitual para a minha hipótese. Eu estou dizendo que ela é ilegítima a partir do conceito, da definição de legitimidade, por exemplo, de um Jürgen Habermas, de um Dworkin, de um Kelsen, seja lá quem for, né? Então é importante essas definições do marco teórico para que a hipótese seja clara e compreensível. Veja bem, voltando aqui de novo, é importante frisar, né? Essas aulas nós estamos aqui falando de um planejamento da pesquisa, para quem quer, obviamente, e eu acho interessante fazer esse planejamento prévio antes de começar a fazer a pesquisa, até para saber o que você vai enfrentar durante a pesquisa, certo? Nós vamos entrar daqui a pouco na questão do planejamento da pesquisa. Bom, como que seria, por exemplo, voltando naquele exemplo da DPF, da arguição de descumprimento de preceito fundamental, onde nós estamos discutindo a chamada DPF incidental, onde se propõe uma arguição de descumprimento para, vamos dizer assim, acabar, né, ou pacificar uma determinada controvérsia judicial. E aí, esse seria o meu assunto, mas para que ele se torne tema, eu tenho que problematizar. E a minha problematização disso, ela surgiu a partir de um marco teórico de pesquisa, como eu já me referi na aula passada, que foi a teoria do direito como integridade do Ronald Dworkin. Então, a partir do direito como integridade, eu vou questionar se essa possibilidade de fixação de um entendimento pelo Supremo, via a DPF, seria ou não adequada a essa concepção teórica do Ronald Dworkin.
Esse seria o meu problema de pesquisa. E aí eu vou lançar uma hipótese, né? Obviamente, como essa hipótese ela pode ou não ser falseada, né? Ela pode ser comprovada ou não, eu posso lançar a seguinte afirmativa, né? Levando em consideração, de novo, né, a teoria do direito como integridade, pode-se afirmar que a possibilidade de fixação do entendimento pelo Supremo é sim uma agressão ao caráter construtivo da interpretação jurídica, vamos dizer assim, né? Então, essa é uma afirmação. Então, somando isso tudo, eu tenho um tema de pesquisa, né? Que poderia inclusive estar claro no título da minha pesquisa, que seria o seguinte: a arguição de descumprimento de preceito fundamental e o direito como integridade. E aí ficaria no subtítulo. Exemplo. Então, o título seria arguição de descumprimento de preceito fundamental e o direito como integridade. O subtítulo seria um estudo acerca da possibilidade de fixação de um entendimento pelo Supremo Tribunal Federal a partir da teoria de Ronald Dworkin. Então aqui eu já tenho o meu tema. Está claro para mim o que eu quero trabalhar. Eu vou trabalhar a DPF, eu vou criticar um ponto da arguição da arguição de descumprimento de preceito fundamental e vou fazer essa crítica a partir de um marco teórico. Então está claro, né? Eu escolhi o meu tema, eu sei qual que é o meu marco teórico e qual que é o ponto, que é exatamente a possibilidade de fixação do entendimento pelo Supremo Tribunal Federal via a DPF. Então, eu espero que tenha ficado claro um pouco a questão da delimitação do tema. É claro que existem outras formas de delimitar tema, né? Por exemplo, delimitar tema no espaço, delimitar tema no tempo, também é utilizado, né? Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa das decisões do Supremo Tribunal Federal no ano de 2013. É uma delimitação no tempo, mas também mesmo assim fica amplo. Mas eu posso, por exemplo, delimitar o tema da decisão, né? As decisões do Supremo em relação, por exemplo, à desapropriação, se é que existe alguma, né? Então, tudo que o Supremo falou sobre desapropriação de X ano para ano tal é outra forma de delimitar. Eu quero investigar, por exemplo, as decisões da vara civil da comarca de Sete Lagoas, por exemplo. É uma forma também de delimitação no espaço. Então, ou seja, nós temos outras técnicas de delimitação no tempo e no espaço. São técnicas utilizadas, mas eu não acho interessante essa técnica, mas se vocês quiserem utilizar isso, pode ser utilizado. Eu acho melhor delimitar de outra forma, delimitar com teorias, com marco teórico, com algum aspecto dentro daquele assunto, né? Qual que é o ponto dentro daquele assunto que eu quero trabalhar. Isso seria uma forma de, obviamente, afunilar o tema de pesquisa. Nós já vamos começar aqui também a falar um pouco sobre o planejamento da pesquisa, né? Então nós falamos aqui agora da questão do tema, o que seria esse tema, que ele é diferente de assunto. Falamos do problema, que é diferente de uma hipótese. Falamos do marco teórico, que se difere de uma ideologia, e qual que é a importância desses elementos dentro da pesquisa. E agora nós vamos aprender como é que se faz um planejamento de pesquisa, como é que vocês vão planejar. Eu sei que vocês têm pouco tempo para poder fazer essa pesquisa, e é exatamente por isso que é importante fazer um plano. Eu acho que com 2 dias, 3 dias aí, gastando 1, 2 horas por dia, vocês conseguem fazer esse planejamento tranquilamente, né? Primeira coisa, operacionalização da pesquisa, as fases da pesquisa, né? Aqui é um cronograma físico. Por que eu acho importante fazer uma espécie de um cronograma, né? O cronograma, ele, obviamente, vai me dar um panorama exato, né, do que eu já fiz e o que eu tenho por fazer. Como vocês têm pouco tempo para poder construir essa pesquisa, creio eu, esse cronograma ele é extremamente importante, né? E aqui, então, eu elaborei algumas fases, que são fases extremamente necessárias em qualquer pesquisa, não dá para poder fazer pesquisa sem isso. Então, na fase 1 do seu cronograma, e aí vocês aqui vão estabelecer exatamente quanto tempo vocês vão gastar para isso, é a fase que eu chamo de conhecimento do objeto de estudo e, ou não, redefinição da investigação. Então, aqui é aquela fase que eu talvez chamaria até fase pré-pesquisa, vamos dizer assim, né? Eu estou aqui aprofundando leituras bibliográficas, documentais e legislações. Então, eu escolhi, dentro daquelas disciplinas que eu mais gosto,
vou aprofundar essas leituras, vou buscar na biblioteca livros sobre isso, teses sobre isso, dissertações sobre isso, e vou aprofundar essa leitura bibliográfica. É claro que não dá para ler tudo que existe, então vou ter que ter uma capacidade de filtrar, né, aquilo que realmente me interessa e aquilo que não me interessa. Então, aprofundamento de leituras bibliográficas, documentais e de legislações, obviamente, se forem necessárias, né? A partir dessas leituras, desse aprofundamento, eu vou ter condições de elaborar, reelaborar e detalhar um plano de pesquisa. E aí sim vai começar a surgir uma problematização, né, a partir daquilo que eu quero enfrentar. Então, depois dessa reelaboração, do detalhamento do plano de pesquisa, eu vou precisar o meu foco de estudo. É aquilo que eu falei também para trás, acerca da DPF, da arguição de preceito fundamental. Então, eu li tudo sobre a arguição, encontrei 3 grandes problemas sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? Reelaborei o meu problema, fiz o plano e aí precisei o foco. O meu foco, então, vai ser discutir a possibilidade que o Supremo tem de fixar o entendimento em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental, quando eu estou falando de DPF incidental, né? Então é a precisão do foco. Para precisar melhor o foco ainda, eu apresentei um marco teórico de pesquisa. Meu foco ficou mais preciso ainda, né? Eu vou estudar isso tudo a partir de uma teoria específica, né? E aí eu vou, então, organizar os temas a serem estudados. E aqui é o que nós chamamos de, alguns falam, né, elaborar uma espécie de um sumário prévio. Eu vou fazer um sumário da minha pesquisa, ou seja, o que eu vou trabalhar nessa pesquisa, né? Por exemplo, se eu estou falando de ADPF, o que eu tenho que ter como sumário de uma monografia? Toda monografia, daqui a pouco eu vou falar sobre o sumário, mas só para adiantar um pouco, para quem já está preocupado um pouco com isso, todo sumário tem que levar em consideração aquela lógica que sempre existe, né, de introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução e conclusão, todas vão ter. O nosso maior problema é o desenvolvimento. Como que esse desenvolvimento ele é feito? Eu, normalmente, opto por um desenvolvimento com, no mínimo, 3 capítulos. Então, a monografia teria 5 capítulos. O 1 seria a introdução, o 2, 3 e o 4 faria parte do desenvolvimento, e o 5 seria a conclusão. Quem quiser colocar mais capítulos, fique à vontade. Mas eu acho que 3 capítulos são mais que suficientes para fazer uma boa monografia, né? E eu acho que uma boa monografia ela deve ter aí em torno de entre 25 laudas e 50 laudas. Eu acho que é uma monografia de bom tamanho. Mas é importante também sempre olhar as normas do curso de vocês também, né? Então, a organização dos temas a serem estudados. Como é que eu vou organizar esses temas? Eu estou falando de ADPF. Primeira coisa que, obviamente, eu vou ter que apresentar é o meu objeto de estudo, né? Eu fiz um aprofundamento aqui das leituras bibliográficas, então o meu capítulo 2, o 1 a introdução, o 2 eu vou apresentar o objeto de estudo, o que eu vou estudar. Então no meu capítulo 2 vai estar lá o controle de constitucionalidade, se eu quiser fazer isso, né? Vou descrever como que é o controle de... Então vai lá, 1, controle de constitucionalidade no Brasil. 2, controle de constitucionalidade no Brasil. 2.1, vou descrever como que funciona o controle abstrato, se vocês quiserem, e o controle difuso. São apenas conselhos, né, toques. Então, 2.1, o abstrato, 2.2, o controle difuso. Obviamente que o ADPF vai estar dentro do controle abstrato, né? Então, no 2.1 eu já coloco lá. Se vocês quiserem falar de todas as ações, tudo bem. Mas vocês falam, então, da DPF. E vão descrever essa DPF. Então, vocês vão fazer um percurso é um afunilamento. O controle, falar do controle abstrato, das ações no controle abstrato, da DPF e falar especificamente do ponto que é o objeto do estudo de vocês, que é a possibilidade que o Supremo tem de fixar o entendimento em sede ADPF. Depois que vocês fizeram isso, parte para o capítulo 3. Esse capítulo 3 seria o seu marco teórico de estudo. É aqui no capítulo 3 que você vai fazer o que seria a fase 2 da sua pesquisa, né? Que seria investigação, interpretação e qualificação do marco teórico de estudo. Mas isso aqui eu vou deixar para falar na próxima aula e já voltamos.